Fala galera, nesse vídeo a gente vai aprender uns conceitos da programação que a gente utiliza muito, que é o Git. Bom, o que o Git faz? O Git nada mais é do que um controle de versionamento do nosso código. Vamos imaginar o seguinte, eu estou escrevendo o meu código e aí lá no início ele tem somente uma linha. Depois ele vai só aumentando, tendo 2, 3, 20. A gente vai criando várias pastas, organizando os nossos códigos. E aí acontece algum problema na última semana que eu fiz e eu percebi esse problema somente hoje. E eu preciso voltar tudo o que aconteceu ou preciso revisar o que eu errei ali, ver a alteração que foi feita. Bom, o Git vem para nos salvar exatamente nisso, para a gente conseguir fazer esses controles de versão, esses versionamentos do código. E além do mais, em empresas, em trabalho, a gente nunca trabalha sozinho, a gente sempre está com uma equipe, tem um time ali. Então, o Git ele ajuda a gente a separar para cada desenvolvedor trabalhar no seu código, depois a gente juntar cada pedacinho do código de cada um no principal e a gente subir para produção. Quando eu falo produção, é sempre o sistema que os usuários finais vê. Então, todos os sites que a gente enxerga aqui é a versão de produção. Antes de chegar nessa versão de produção que a gente está falando, os desenvolvedores, eles passam por uns grandes testes, então tem várias camadas até chegar nesse final. Então a versão de produção, ela é sempre a versão mais testada, é a versão que já passou por correções. Antes disso, os desenvolvedores têm outros processos lá dentro. Então, imagina que um sistema que ele não está sendo testado totalmente, e aí acabou que subiu um erro para produção. O sistema uma ideia, a plataforma do YouTube começou a quebrar, dá vários bugs lá no sistema. E aí simplesmente precisa voltar ao que estava o mais rápido possível, a versão estável, o que estava funcionando antes de fazer esse problema. Então, o Git também vem para nos ajudar dessa maneira, você consegue voltar muito mais rápido. Então aqui eu já separei um mind map para a gente entender o que é. Bom, vamos pensar aqui que eu tenho o Git principal. E aí, o que o meu Git vai ser? O que o Git vai fazer? O Git é o nosso controle de versionamento de código. O que isso quer dizer? É onde a gente vai conseguir fazer todo esse controle para saber as versões, para saber quem fez a alteração, a gente consegue ver exatamente o que a pessoa mudou ali na linha, para a gente ter controle disso tudo. Agora, pode ser que você já tenha ouvido falar no GitHub. Deixa eu colocar aqui, ó, o GitHub. O que é o GitHub? O GitHub, ele é a plataforma de hospedagem de códigos e visualização de versionamento. Tá, então qual que é a diferença? O Git é o conceito do controle de versionamento, é onde a gente escreve os nossos comandos, é o responsável por separar isso. O GitHub já é a plataforma onde a gente acessa, onde a gente visualiza os nossos códigos, a gente consegue hospedar os nossos códigos dentro do GitHub, a gente consegue visualizar todo esse versionamento. Existem outros sites que fazem isso também, só que hoje o GitHub é o mais famoso. Beleza, então aqui agora separei Então vamos entender e criar nossa conta aqui no GitHub. Então a gente pode vou abrir aqui na aba anônima para ele não logar no meu, que eu já tenho uma conta. Então você pode acessar a conta aqui do GitHub, github.com. Se quiser dar uma lida aqui na página deles, então eles falam muito sobre... Acho que aqui eles não estão falando sobre Copilot, não, mas enfim. Você pode acessar e criar uma conta free. Então, vou criar minha conta. Aqui você pode criar a sua também. Pede para colocar o e-mail. E aqui você vai fazer todo o processo de criação de conta. Como eu já tenho uma conta, eu vou pular essa parte, mas o processo aqui é o padrão, criação de conta. Depois de passar pelo processo de criação aqui, você pode selecionar o plano free. O GitHub ele tem muitas opções free aqui pra gente. E essa daqui vai ser a primeira tela que você vai visualizar assim que terminar o seu cadastro. Então vamos dar um overview aqui por dentro. Isso daqui, assim que carrega, que você está logado, é a sua tela inicial, onde você consegue ter um overview de tudo.
Aqui você consegue personalizar o que você gosta de ver. Então, por exemplo, Ensemblist, TypeScript, React e JavaScript. Beleza. E aí, ele começa já a me enviar algumas informações, né? Alguns repositórios. Mas aqui vamos entender, antes de passar por essa parte, vamos vir aqui primeiro no header. O que é esse header aqui? Dentro do GitHub, a gente pode pesquisar o código das pessoas. É o que a gente chama de repositório. Um repositório é onde tem um conjunto de códigos ali. Então, por exemplo, eu vou ter um repositório aqui dentro do meu GitHub que vai ser sobre, por exemplo, meu primeiro site. Então, eu vou criar um repositório sobre isso, vou dar um nome para ele. E a gente consegue pesquisar, posso colocar informações aqui. Então, por exemplo, vou colocar JavaScript. Vou dar um Enter. Ele vai procurar, eu posso procurar por repositórios. Então, ele vai procurar alguns que tem nome JavaScript, tá vendo? Então, aqui a gente consegue navegar entre os códigos das pessoas. Óbvio que são os códigos públicos, aqueles que as pessoas escolhem mostrar pra gente. Então, a gente pode ver esses repositórios, tem um aqui, JavaScript algoritmo. E quando você entra em um repositório, você tem a pessoa, que é o dono desse repositório, no caso, esse carinha aqui do Uber. E eu tenho todos os códigos dele aqui, Então, esse repositório é um repositório de estudos, pelo visto, de algoritmos e estrutura de dados. E aí, eu tenho várias listas de exercícios aqui. Então, aqui dentro são os códigos e a gente consegue ver. Isso que está mostrando aqui embaixo, a gente chama de readme.md. Esse arquivo com esse nome, com essa extensão, a própria plataforma do GitHub identifica esse arquivo, formata ele, que é a estrutura que a gente escreve por padrão, e coloca aqui na página inicial. Então, por que é tão importante a gente ter esse arquivo readme dentro de um repositório? Porque se não fosse isso, seria meio difícil de eu identificar o que está fazendo, o que está acontecendo aqui nesse código, nesse repositório. E aqui, ele me explica tudo. Aqui, literalmente, a gente vai colocar a explicação do que acontece. Posso colocar exemplos, imagens. Aqui, ele colocou como usar esse repositório, ele já dá os comandos para a gente. Então, assim, tá um repositório muito completo, com um readme muito completo. Então, aqui, se eu clicar no nome dele, eu volto para o usuário, volto aqui para o perfil dele. E aqui tem várias opções, tem várias coisas aqui, mostra o nome, seguidores. Aqui eu consigo ver todos os repositórios públicos dele. Lembrando que aqui é só público, a gente consegue falar se quer algo público ou privado. E aqui, tem todos os repositórios dele, que ele tem. Essa imagem aqui inicial que tá aparecendo, tudo formatado, é um hackzinho do próprio GitHub que ele fez para você deixar sua página mais personalizada. É você criar um próprio repositório com o seu nome de usuário. E aí, com o que você coloca no README, ele aparece aqui. É somente um hack do próprio GitHub. Aqui, ele está mostrando os repositórios que ele colocou um pinozinho lá para aparecer na página inicial. É o que ele considera mais importante, os repositórios que ele mais está mostrando aqui, E aqui embaixo tem 310 contribuições no último ano que ele fez. Tudo que está em verde são commits, que eu vou já explicar para vocês o que é. Mas resumindo, tudo que está em verde foi quando ele fez alguma alteração aqui dentro. E aqui embaixo também mostra um histórico das contribuições. De cá, são alguns selos que o próprio GitHub dá para as pessoas. Então, cada um tem um tipo de selo. Esse daqui é quando o GitHub tem um programa onde ele pega o código das pessoas e colocam lá no Article. Enfim, são selos que o próprio GitHub dá. Agora, voltando para o repositório, a gente tem várias informações aqui. Antes de passar para ele, a gente vai voltar para o Git, porque o GitHub ele é totalmente baseado no Git. Então, beleza, eu vou ter meu código aqui, eu vou criar uma pasta aqui no meu computador. Então, eu vou abrir o meu terminal e eu vou acessar a minha pasta de desktop. Aqui dentro da minha pasta de desktop, eu vou criar uma pasta. Então, vou dar o comando mkg e aqui eu vou criar
Git. O nome da minha pasta vai ser Git. E aí, ó, consigo dar um cd Git e acessar essa pasta. Aqui dentro da minha pasta de Git que eu criei, somente uma pasta no computador. Na verdade, esse nome ficou ruim, eu vou excluir ela. Deixa eu voltar o nome aqui para excluir ela. /git rm /git. Aí. Beleza, vou deletar aqui minha pasta. Eu vou colocar outro nome, que esse nome ficou muito ruim, não gostei. GitHub aula. Vai ser assim. Agora sim, vou acessar minha pasta GitHub aula. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ter conhecimentos aqui de terminal para conseguir navegar entre ele e entender melhor o que é. E agora eu preciso instalar o Git no meu computador, para o meu terminal reconhecer os comandos. Então aqui, ó, eu tenho o Git, o meu você pode ver que fica até verdinho, porque eu tenho algumas extensões, configurações do meu terminal, que ele identifica aqui. Então, se eu der um git -v, ó, ele já mostrou Git version 2.39. Para você instalar no seu computador, você pode vir aqui, ó, um git install no PC mesmo. Nossa, tema branco. Tem pouco que eu não vejo. Pode vir aqui, ó, no primeiro link que acessar. Esse daqui vai ser o site do Git. E aí você vai instalar de acordo com o seu sistema operacional, seja o Linux, seja o macOS ou seja o Windows. Aqui o meu, eu estou utilizando o macOS. Então, é um tipo de formato Unix que a gente consegue trabalhar com comandos. O Windows, ele acaba ficando um pouco limitado de algumas coisas quando a gente começa a programar, mas dá para você rodar aqui, ó, sem problema nenhum também. Beleza. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa minha pastinha aqui dentro do meu VS Code. Eu rodo esse comando code. Ele vai abrir meu VS Code aqui pra mim. E aqui dentro da minha pasta, que agora eu tô com ela dentro do VS Code, mas eu posso colocar ela aqui também, que eu criei minha pasta aqui, ó. Resumindo, essa minha pasta não tem nada, tá vazia. Eu posso vir aqui criar um folder, outras pastas, mas eu vou fazer isso dentro do meu VS Code. Então aqui eu posso criar um arquivo, vou chamar esse arquivo de text.html. Só um exemplo aqui mesmo, pode ser HTML, pode ser um servidor. Aqui eu vou colocar um H1 com escrito teste. Beleza. Agora que eu criei esse arquivo, já fiz a instalação, eu preciso falar para o meu Git, eu preciso falar aqui para o meu computador que eu quero começar a monitorar essa pasta. Então eu falo assim, aqui ó, esse aqui vai ser um repositório, essa minha pasta. Eu preciso que você comece a observar as alterações nela e eu vou querer colocar ela na nuvem também para não ficar nada local. Primeiro comando então que a gente vai rodar vai ser o git init. O git init, ele iniciou um repositório dentro da pasta que eu tô. E aí, ó, ele já começou a me mostrar outras informações aqui, que é a configuração do meu terminal que eu coloco para mostrar qual que é a branch que eu tô, qual que é a ramificação que eu tô aqui. Sempre que você inicia um repositório, vai ser na master. É como se fosse essa branch master, que eu vou explicar logo, mas ela é como se fosse a versão de produção. Tudo que tá aqui vai estar no usuário final, que ele consegue ver. E antes disso, ó, ele já me deu alguns avisos, é bem legal a gente ler os avisos que o próprio código coloca pra gente, né? Então, ó, ele falou... using master as name for the initial branch. Tá falando que o nome, a minha branch na master é o nome inicial, que é o nome default de branch dele. E agora eu posso mudar essa branch default. Então eu rodo esse comando aqui, ó, git config --global init, e eu posso mudar o nome da branch default. Sei lá, pode ser main, aqui, ó. E aqui, ó, ele tá falando que são os nomes comuns: master, main, trunk e development. E aí depois eu posso... Ele tá me dando outros comandos aqui para eu trocar de branch, mas aqui a gente vai deixar essa branch principal. Então, primeira coisa, comando git init pra gente iniciar um repositório. Beleza.
Agora eu vou dar um comando que é o git status. Esse comando aqui, ele é super utilizado para a gente ver o que está acontecendo. O que fez aqui? O que eu alterei? E se a gente observar, ó, ele me fala que eu estou na branch master, que obviamente é a única que tem, é a principal, sem nenhum commit, não realizei nenhum commit, mas ele tá falando, ó, tem um arquivo aqui, ó, que você criou e eu tô vendo ele aqui. Você quer mandar ele pra nuvem? Você quer fazer o que com ele? E aí a gente começa a fazer o versionamento do nosso código. Então eu posso usar o comando git add, e esse git add, ele tem uns hackzinhos também. Aí eu posso adicionar esse meu arquivo text.html, ó, apertei o tab aqui, ele me deu autocomplete. Eu posso adicionar assim, pelo nome, mas imagina se eu fizer alteração em 10 arquivos. Tem 10 arquivozinhos aqui, criei uma pasta e eu preciso subir todos. Imagina eu ter que colocar o nome de 10 arquivos, um por um, pelas pastas. E aí, nesse caso, a gente coloca um ponto, ele adiciona tudo. Tudo que eu fiz de alteração aqui, o Git vai começar a observar e vai encapsular isso daqui pra gente falar que é a minha versãozinha, né? A minha mini versão. Então, a gente, toda vez que for fazer um commit, que é esse git add aqui que a gente vai separar as versões, é bom não acumular tanta coisa. Você coloca uma versão com códigos menores. Então, fez uma alteração ali que você tá vendo que já passou, sei lá, já escreveu 10 arquivos e ainda não fez um commit, já commita. Então, eu dou um git add. O git add, ele tá local na minha máquina ainda. E o próximo comando que a gente vai ver é o git commit. E aqui, esse git commit realmente eu tô falando que eu vou commitar as minhas alterações e vou subir ela ali de alguma forma. Então, eu vou dar um git commit -m e eu posso passar uma mensagem. Aqui nessa mensagem eu posso colocar qualquer coisa. Então, eu posso colocar meu first commit, o meu primeiro commit aqui do código. Agora sim, eu criei a minha versão. Então, o commit é pra gente criar a nossa versão. O git add vai adicionar os arquivos que a gente quer, vai separar eles, mas somente com o git add eu ainda posso tirar, colocar mais, posso fazer mais alterações. O git commit vai criar esse nosso pacote, vamos dizer assim. Então, beleza. Meu código, então, já tá na nuvem, já tá lá no meu GitHub. A gente vier aqui, ó, no nosso GitHub, posso clicar aqui no usuário, vir em Your Profile e, ó, não tem nada. Não tem nada no meu código, não tem nada em repositórios. Enfim, a gente ainda não subiu o nosso código. Mas por quê? Porque eu também não falei nada que era para referenciar o código aqui. Por isso que ele não colocou nada. Então, aqui dentro do painel do GitHub, eu vou vir aqui, ó, em New, e vou criar um repositório novo. Eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá na pasta. GitHub all. Acho que foi isso que eu coloquei. Isso. Posso pôr o mesmo nome. Aqui, ele vai ver se esse nome está disponível. Lembrando, esse nome são os nomes, ele vai verificar dentro dos seus repositórios. Não é no GitHub total, não, para ver se tem outros nomes, não. É só no seu. Aqui você coloca uma descrição do que é esse repositório. Então, vou colocar aprendendo sobre Git e GitHub. Aqui eu vou falar se esse repositório ele é público ou privado, se todo mundo pode ver ele, ou só eu e quem tiver alteração vai ver. Aqui eu vou deixar público. Esse README, aqui ele pode iniciar um README padrão vazio aqui pra gente. Mas eu vou desmarcar porque eu gosto sempre de criar o nosso. Aqui também ele está falando para adicionar outras coisas, o git ignore, que eu vou explicar o que é, e a licença. Vou deixar tudo desmarcado, só quero criar o repositório, mais nada. Beleza, criou o repositório, ele me dá até como que eu faço esse comando, como que eu vou subir esse código para cá. Então, ó, o git init a gente já rodou, nosso comando aqui, ó, git init, a gente já foi. O git add, para adicionar as alterações, a gente também colocou. Aqui ele está falando para adicionar só o readme, mas a gente adicionou o nosso text HTML aqui, com um pontinho. O git commit a gente já fez também. E aqui ele está pedindo para a gente trocar de branch. Por padrão, por default, o GitHub agora tem a branch main.
Só que eu vou deixar nessa daqui master, porque eu vou explicar sobre branch depois. E aí ele me dá esse comando aqui, ó, git remote add origin. Então, esse comando aqui, ó, é o que eu vou falar para onde que eu vou mandar o meu código. Então, aqui, ó, ele vai escrever o git remote add. E agora sim, eu posso dar um enter. Opa. E ele vinculou o código que está aqui a esse repositório. Só que eu ainda não subi. Para a gente subir uma alteração, para a gente subir um commit, né, para a nuvem, a gente tem que rodar o comando git push. Só que somente o git push aqui não vai funcionar. Por quê? Porque aqui no GitHub não existe essas branches e a gente viu que precisa ter uma branch principal. Então eu preciso criar essa branch e dar um origin lá para subir de fato esse código master. Tá, agora aqui ele tá pedindo para eu selecionar o username. Então aqui vai ser o Alexia Kata 5, se eu não me engano, que eu criei. E o meu password. Vou logar aqui, vai dar errado. Não é a senha que eu criei lá de uma vez. Agora o GitHub, essa senha pra gente digitar aqui, não é a senha que a gente loga no sistema. A gente tem que vir aqui em settings, configurações, SSH and GPT keys. Eu posso gerar uma... Na verdade não é aqui não. É aqui em password and authentication. Aqui a gente pode alterar a senha. É aqui em Developer Settings, a última opção. A gente pode vir aqui em Personal Access Token e eu vou precisar gerar um token. Vou gerar o modo clássico aqui, ó. E esse token agora sim que eu consigo usar, né, no meu código. Então aqui eu preciso selecionar o que eu vou querer. Aí você dá essas permissões. Posso colocar tudo. Aqui vou marcar tudo para não dar nenhum problema, mas aqui a gente consegue dar essas permissões. Aqui o tempo de expiração, vou colocar que ele não expira. E esse daqui vai ser o token. Vou colocar tudo aqui, porque depois senão eu vou ficar sem permissão, vou ter que criar outro. Beleza, vou gerar esse token. Eu tenho que copiar ele e eu vou até colocar aqui, vou dar um Ctrl N, colar esse token, porque depois se eu perder ele, eu tenho que gerar um novo. Agora sim, aqui voltando para o terminal, vou rodar o git push de novo. Aqui eu vou colocar o usuário, Alexia Kata. Aqui o usuário está errado, Alexia Kata 5. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Agora sim eu consigo enviar o código. Então, com a sua senha, você não tem mais permissão para fazer nenhum commit, para fazer nenhum push para enviar o código lá para o GitHub. Você tem que gerar esse código. Mas imagina a gente ter que ficar com esse código sempre, então não é algo legal de se fazer. Se eu ter que digitar ele, perder, ter que gerar um novo. Então, o que a gente faz? A gente fala pro GitHub que o nosso computador está autorizado. Fala assim, ó, tudo que vier desse computador, eu autorizo você a subir o código. Então, vou voltar aqui dentro de settings e aqui dentro de SSH, nessa parte aqui, a gente vai ter uma chave SSH que ela vai ser responsável por falar, ó, o meu computador está autorizado. Então, eu vou falar para ele que, ó, o que eu posso fazer. Dentro do terminal, vou rodar o comando sshkdin. Vou dar um enter, ele vai gerar uma chave, eu vou colocar GitHub aula, o nome dessa chave. Deixa eu falar aqui onde que ela vai ser. /users, aqui tá. /users, aqui não tá dando autocomplete não, deixa eu ver se ele vai ser GitHub aula. A frase não precisa colocar, pode só dar um enter. E aqui ele vai mostrar onde que ele criou essa chave. Então, se eu abrir o meu VS Code, como eu estava dentro desse arquivo, ele criou aqui dentro criou dois arquivos aqui para mim, né? O SSH. O .pub e esse daqui, sem extensão nenhuma. Só que a gente não pode criar aqui dentro, porque isso aqui é a nossa chave que vai autorizar o nosso computador, né? Vou falar assim, o meu usuário aqui. Então, não crio ela aqui dentro. Vou deletar
e vou gerar de novo. Vou vir aqui ó, no comando, shkd, e aqui na hora de colocar, ele tá pedindo onde que eu vou salvar. Por padrão, você pode dar um Enter, só que como eu já tenho a minha chave, eu vou copiar esse comando todo aqui, ó, vou dar o Ctrl V e vou mudar o nome final. Então, eu vou chamar de GitHub aula. Se quiser salvar em outra pasta também, com outro nome, eu vou salvar com outro nome porque eu já tenho um que chama id_rsa. Se eu substituir, vai dar problema em todos os meus outros repositórios. Então, beleza. Agora sim, eu vou dar um Enter. E eu posso vir aqui, ó, nesse meu repositório, nessa minha pasta. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu abrir essa pasta aqui. Ó, então eu tenho aqui a minha... Peraí, não mostra aqui ainda não. Então eu tenho aqui a minha pasta .ssh com todas as chaves que eu já gerei. Cada chave dessa, eu tô falando que é uma autorização diferente. Então, como eu tenho várias outras chaves aqui, cada um tem um nome. E aqui, ó, olha aqui a nossa GitHub aula que a gente gerou. Essa .pub aqui, ó, eu posso abrir com editor de texto. E aqui eu vou copiar tudo que gerou. Lembrando que tem que ser a extensão .pub para você copiar. E agora aqui dentro do GitHub, em SSH Keys, eu posso vir gerar uma aqui, ó. Vou colocar aqui o computador. Vou colocar qual que é o computador, então vou colocar aqui o MacBook. Alexia. Aqui eu vou colar a minha chave. E aqui, ó, ele tá falando que essa chave começa com SSH-RSA ou várias extensões. E a nossa, ó, justamente ela começa com essa extensão, SSH.-RSA. Beleza, eu vou adicionar a chave. E agora, aqui dentro do nosso código de novo, agora isso aqui posso até fechar, que não vai fazer diferença mais não. Eu vou trocar de teste para testes, trocar uma letra, voltar no meu terminal. Se eu der um git status, olha aqui, ele já observou que a gente alterou esse arquivo. Se eu criar um novo, server.js, se eu criar um novo aqui, ó, server.js, deixar ele vazio, aqui, se eu der um git status, ele já observou que eu adicionei esse arquivo e eu modifiquei esse daqui. Então, agora a gente consegue ter esses controles, né? Então, eu posso novamente dar um git add, vou dar um git add só no text, HTML. E aí, ó, se eu der um git status, novamente, ele falou que somente o meu arquivo de text fez alteração para ir pro commit, né? O server não. Ou posso dar um git add espaço ponto para adicionar tudo de uma vez. Agora, ó, voltando no git status, consigo ver os dois. E aqui, posso dar um git commit, coloco o nome que quiser, posso colocar arquivos. E aqui, um git push. Agora eu posso dar só um git push porque a branch já existe lá e ó, já mandei meu código. Não precisei nem formar aquela usuário e senha. Então aqui, a chave SSH, ela ajuda muito a gente com esse processo. Então é muito importante a gente configurar ela aqui também. Vou voltar aqui para o meu repositório, para o meu usuário. Posso ver os repositórios que tem aqui, ó. E eu já tenho o GitHub aula. E aqui dentro, a gente já mostra que existe 2 commits. Ó, se eu clicar aqui, ó, 2 alterações. E aqui são a versão do commit. Então, ele gera esse código aleatório e fala o que foi feito nessa alteração. Mostra todos os arquivos editados aqui. Então, isso aqui é para a gente ter esse controle de versão, se precisar voltar. Por aqui a gente consegue voltar. Esse último commit arquivos, ó, mais uma vez, se eu clicar nos detalhes do commit, ele me mostra como estava e o verdinho é a alteração que eu fiz. Beleza. Então agora, o próximo comando que a gente vai aprender vai ser sobre as branches. Vamos supor que a gente está trabalhando num time com 4 desenvolvedores. Então são 4 pessoas mexendo simultaneamente no código. Imagina se todo mundo tiver nessa branch aqui, fizer alteração, mexer de um lado, mexer de um outro, vai dar conflito no código. Esse conflito é quando a mesma pessoa não, pode ser pessoas diferentes, quando altera a mesma linha de formatos diferentes. E para a gente resolver esse problema, sempre que a gente vai trabalhar, até porque a gente nunca mexe na branch master, a branch master é o que está em produção, a gente cria ramificações. Então é a mesma coisa de eu pegar a branch principal aqui, o meu
repositório, todo o meu código nessa versão principal. E eu vou pegar uma parte para mim, fazer as minhas alterações aqui, fazer os meus commits, fazer tudo que eu precisar desse lado, e essa daqui vai permanecer intacta. Eu não mexo nela, vou mexer só aqui. E aí tem um outro desenvolvedor que vai fazer a mesma coisa, vai criar uma ramificação a partir dessa, lá para ele, vai fazer todas as alterações que ele precisa e tudo mais. E aí depois a gente começa a juntar os pedaços. Pega a parte dele, coloca, pega a parte do outro, coloca, pega a minha, coloca também. Dessa maneira, a gente garante que não vai dar conflito. Às vezes acontecem os pequenos conflitos ali, mas assim a gente evita, porque cada um vai estar trabalhando separadamente, não vai substituir arquivo dos outros e a gente não vai perder nada. Porque o problema de mexer na mesma branch é a gente substituir arquivo e simplesmente perder, se perder o que a outra pessoa fez. Então, a gente vai criar a nossa branch aqui com o comando git branch -b e eu vou passar o nome dela. Então, vai ser development. Errei o comando aqui. Olha aqui que legal também. É git... aqui eu não preciso passar o... e aqui eu passo sem o B. Aqui é só git branch e o nome dela. Então, eu posso fazer o seguinte, essa branch tá criada aqui no meu computador, obviamente eu não subi nada, porque a gente precisa falar que vai subir depois. E para eu acessar essa branch, eu posso usar o comando git checkout, e aqui ó, eu coloco o nome dela, development, eu começo a escrever, aperto o tab, ele autocompleta aqui para mim. E agora sim, eu mudei de branch, olha aqui, o meu terminal já me mostrou que eu tô nessa branch. Pode ser que o seu terminal não esteja mostrando. Eu tenho um arquivo de configuração do meu terminal aqui. Eu vou deixar no link desse vídeo para vocês configurarem também. E até dentro do próprio VS Code, eu também consigo ver aqui, ó. Então, ele me mostra qual que é a branch que a gente tá. E aqui, ó, eu posso selecionar e mudar por aqui. Mas eu não gosto de utilizar nada do próprio VS Code, a não ser os arquivos que mostram a alteração aqui. Eu gosto sempre de fazer pelo terminal. Então, com o git checkout, eu consigo navegar entre as branches. Eu posso voltar para master. Posso voltar para master. Agora eu tô na master. Eu posso ir para development, igual a gente estava. Ou eu posso criar uma nova branch a partir até dessa development. Então, eu vou ramificando cada vez mais. Então, eu posso criar e já ir para essa branch. Vou dar o comando git checkout -b, e aí agora vai ser vou chamar isso aqui de fix bugs, vai ser esse nome. Ó, então eu já criei a minha branch fix bugs e eu já fui para ela de uma vez. Eu posso até evitar esse comando git branch. Então beleza, agora se eu voltar aqui, ele atualizou, tá na branch fix bugs, e aí eu posso ficar navegando entre essas branches. Então, na fix bugs eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Teste, vou colocar assim, ó, fix bugs. Vou salvar esse arquivo. Aqui eu vou dar um git status. Eu sempre gosto de dar esse comando git status antes de fazer qualquer commit para eu verificar como que tá, o que eu fiz aqui, porque depois pode ser que eu faça algum problema e mande um commit. Então, aqui eu vou dar um git add ponto para adicionar tudo. Git commit, teste, git commit -m, teste. E aqui eu vou dar um git push, mas aí ó, mais uma vez, só o git push ele não vai conseguir subir, porque essa branch ela só existe no meu computador. Então eu rodo até o próprio comando que o Git entrega aqui pra gente, ele vai subir e criar essa branch lá no GitHub, no nosso repositório que está sincronizado. Então, posso voltar aqui, ó, dentro do nosso repositório. E aqui, ele já me mostrou que tem essa branch, fix bugs. Houve um commit recente, né? E aí, eu posso fazer alterações. Aqui dentro, eu posso navegar entre as branches. Olha aqui que legal. Fix bugs, se eu abrir o arquivo, teste HTML, vou dar um Ctrl aqui para ele abrir separado. Ele está escrito teste fix bugs. Se eu voltar aqui para a branch master, abrir ele aqui em outra aba, ele está escrito só testes. Então, tá vendo que não substitui o arquivo principal?
E se eu fizer isso até na outra branch de development, cada um fica separadinho e não dá esse conflito. Cada um faz a sua alteração. Beleza, fiz tudo que eu precisava, alterei o código e agora eu preciso mandar para o principal. Vamos supor que eu já testei tudo. Eu posso simplesmente fazer um merge, a gente chama de merge. Então, o que é isso, merge? É mesclar uma branch com a outra. Eu vou pegar as alterações e agora eu vou voltar. Do mesmo jeito que eu ramifiquei, eu volto. E aí, para fazer um merge, não é aconselhável a gente simplesmente dar esse merge, porque se acontecer qualquer problema no sistema e eu precisar voltar, se eu der simplesmente um merge, é muito mais difícil. Mas aqui, vamos entender o que é esse merge então. Eu posso rodar o comando git pull. O git pull vai trazer todas as alterações que está na nuvem para o meu repositório aqui no meu computador. Como eu que fiz tudo, o meu está 100% atualizado. Posso ir lá para a branch master, que é o que a gente vai fazer o merge. Dar um git pull nela também. Então, sempre lembrar de estar com o seu repositório atualizado. Então, antes de começar a escrever código, dá um git pull para garantir que você esteja com a versão mais recente do repositório. Beleza, as duas estão atualizadas com a nuvem. E agora, eu vou lá na minha branch de fix bugs e eu vou dar, git merge. Eu vou mesclar essa minha branch com a master, ou seja, eu tô pegando todas as alterações que tá lá na minha branch master e mandando para minha branch. Por que eu faço isso primeiro? Porque vai que eu tô há 4 dias mexendo aqui nessa fix bugs, aconteceu algo terrível e tem 4 dias que essa minha branch está criada e tem 4 dias que ela não recebe atualização do principal. Nesses 4 dias tem outros desenvolvedores aqui, escrevendo código e mandando. Tá subindo código. Então eu vou pegar a minha branch principal e falar assim aqui, tudo que tá nela aqui, atualiza o meu código agora. Então, eu atualizo a partir da master. E aí depois eu vou voltar lá para a branch master, git checkout master. Agora sim eu vou atualizar a master com tudo que tá na minha. E aqui, git checkout fix bugs. Agora se eu voltar, dar um F5 aqui no nosso repositório, eu preciso dar um push também. Eu fiz eu mesclei, mas ainda tá local. E aí, vou dar um git status. Deixa eu ver a master aqui, se ele identificou. Git status. E agora aqui eu vou rodar o comando. Eu esqueci de rodar, eu tô só navegando entre as branches, né? Agora, pra gente fazer o merge, eu vou pra minha branch master. Então, vou voltar pra minha branch de git checkout fix bugs. Agora, git merge master. Tá atualizado, ele falou que a minha branch fix bugs está 100% atualizada com a master. Agora eu vou lá para git checkout master, vou navegar entre as branches com o git checkout. Aqui dentro, git merge fix bugs. Agora sim, eu mesclei. O que tava lá, acabei de voltar. Se eu der um F5 aqui agora, eu preciso dar um commit. Se eu der um git status, eu tenho que subir essa alteração. Mostra que o meu repositório local tá um commit na frente do que a nuvem. Então eu dou um git push. E agora sim, se eu der um F5 aqui, ele mostra que teve essa alteração. Eu tô na branch master, se eu abrir o text.html, ele mostra exatamente o que tá lá. Então eu fiz essa mesclagem de branch. Comando, então, git merge faz a mesclagem. Git checkout a gente vai navegar entre as branches. Só que a gente nunca vai mesclar dessa forma, né? Porque tem risco de acontecer grandes problemas. Eu vou abrir o VS Code aqui, fazer outra alteração. Posso vir aqui, colocar na branch fix bugs novamente. E aqui vou colocar qualquer texto e salvar. Volto aqui, vou dar um git add, git commit -m, test2, git push. Essa mensagem aqui, você vai colocar mais ou menos um resumo do que você fez. Quando a gente começa a avançar mais no desenvolvimento, as mensagens ela fica um pouco padronizada, mas resumindo, coloca o que você fez aqui. Voltando aqui então para o nosso repositório, aqui o próprio GitHub já identificou que essa minha branch novamente teve uma alteração a menos de 1 minuto.
E eu vou fazer o quê? Um pull request. O pull request, eu vou verificar, antes de fazer essa mesclagem, que eu já fiz automático aqui, o pull request, a gente visualiza tudo que foi feito de alteração, ele vai passar por testes, se tiver testes ali, e a gente consegue aprovar. Então vai ser outra pessoa vendo aqui o código, falou, essa escrita aqui não ficou bom, vamos voltar e escrever de novo. O Git merge direto a gente não faz. Então eu posso vir aqui, ó, ou clicar Compare and Pull Request. Se não tiver essa opção aparecendo, eu posso vir aqui na aba de Pull Request, New Pull Request. Então toda vez que você criar uma branch, a gente vai abrir um PR, o famoso PR, né? Então a base vai ser para onde você quer mandar. E aqui o Compare vai ser o que você fez a alteração, aqui é o nosso Fix Bugs. E olha aqui que legal, assim que eu seleciono, ele já me mostra os arquivos que foi alterado e o que foi feito. E aí eu posso, se tiver mais commits, ele vai mostrando, posso simplesmente criar o pull request. Eu vou colocar um comentário aqui, aqui vai um comentário do que foi feito dentro do PR. E aí, mostra aqui novamente, dá a revisada. Eu posso adicionar pessoas para fazer a revisão do meu código, se tiver mais gente aqui. Quando você trabalha em equipe, né? Mas aqui vou simplesmente criar o meu PR. Beleza, olha aqui que legal. Assim que eu crio o PR, aqui no Code é a nossa aba de código. Aqui no PR vai mostrar todos, então eu tenho um aberto. Posso selecionar ele aqui, ó, e eu vou revisar. Aqui mostra o comentário, posso ver os commits que foram feitos, posso ver os arquivos modificados. E aqui no principal, o próprio GitHub faz esse teste. Ele mostrou que não tem nenhum conflito, ou seja, tudo que está aqui na minha branch, esse meu PR, não tem nenhum conflito com a branch principal. Então eu posso sim fazer essa mesclagem que não vai dar nenhum problema. Se eu tivesse testes automatizados do próprio GitHub, que é o GitHub Actions, ele ia testar o meu PR aqui para ver se passou em todos os testes, para ver se usar TypeScript, se não quebrou nada do TypeScript, enfim. A gente vai melhorando esse código cada vez mais. Se der tudo certo, você aprova e faz o merge. Se tiver algum problema, você pode simplesmente fechar, que se você não quiser, você pode fechar. E aqui, ó, eu posso... Tem mais opções pra gente fazer alterações, mas aqui o básico a gente vai simplesmente confirmar e fazer o merge dessas branch. Beleza. Agora aqui que eu fiz as alterações, o próprio GitHub já me dá a opção de eu deletar essa branch, porque ela foi fechada já, né? Eu posso vir aqui deletar. E vamos supor que o que eu fiz aqui deu um problema. Deu uma alteração, eu preciso voltar. Com o PR, eu posso simplesmente reverter tudo que foi feito. Aqui, eu posso clicar aqui e reverter. Ele vai voltar pra gente. Então, por isso que é importante a gente utilizar o PR. E esse foi o overview de Git pra gente trabalhar. São alguns comandos básicos para entender, mas só com esses conceitos você já consegue fazer muita coisa, navegar entre branches, criar. E esses são os conceitos principais do Git e GitHub. Eu espero que tenha te ajudado na sua jornada como programador. Valeu e até a próxima!